Bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Hoje, live 2, dia 24 de fevereiro de 2026, é a nossa live de número 2. Há 2 dias já estamos lendo esse livro. Bom dia, Eliana! Senti sua falta maravilhosa! Tá boa? Saudade. Bom dia, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Pessoal do TikTok, vamos entrando. Pessoal do Instagram, vamos entrando. Vou conversar um pouquinho com vocês enquanto o pessoal entra, o povo vai entrando. Deixa eu compartilhar aqui a live. Compartilhe você também com um amigo, uma amiga. Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui a comunidade. Aqui. Café com Gleice. Bom dia, maravilhosa. 6h41 da manhã. Bom dia, Jaine, maravilhosa. Seja bem-vinda, meu amor. Bom dia, Francisca. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, meu povo. Vocês estão bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Vocês estão me ouvindo? Conta pra mim se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Joseane, bom dia. Tudo bem, ontem eu não estava na live, mas entrei um pouquinho tarde. Ai, que maravilhosa. Bom dia, Marla. Bom dia, meus amores. E aí, me conta. Me conta se vocês conseguiram fazer o protocolo de ontem. Ouvindo perfeito, né? Maravilha. Vocês conseguiram fazer o protocolo de ontem? Eu chamo protocolo, é um exercício, na verdade, mas eu não gosto de usar essa palavra exercício, porque soa muito forte, né? A gente lembra lá da escola, né? Vamos fazer, a professora falava, vamos fazer o exercício. E a gente, não, exercício não, atividade não, professora. Bom dia, Vilmar, bom dia, meu povo. Não é assim? Então, por isso que eu gosto de falar. Até lá no perfil secreto, no Desafio Aquático para você, eu chamo de movimento, eu chamo de protocolo, né? E o protocolo de ontem, da live de ontem, foi para vocês. O livro traz, na verdade, né? Pra gente silenciar, pra gente se aquietar, pra gente ficar pelo menos meia hora em silêncio. Escolher um momento do dia para a gente ficar em silêncio. Em silêncio de que forma? Sem celular, sem ouvir música, sem assistir televisão. Ir para algum lugar, de preferência natureza. E só observar os seus sentimentos, observar os seus pensamentos, observar quem é você. Esse foi o protocolo de ontem. Me fala se vocês conseguiram fazer. Eu já faço isso todos os dias, né? Isso aí já faz parte da minha rotina. Todos os dias eu faço isso pela manhã e faço isso à noite também. E às vezes durante o dia, às vezes quando eu vou para algum lugar, assim para a natureza. E aí eu dei a ideia de vocês também irem numa igreja também, é muito bom. Ontem eu até ia, mas acabou que eu não consegui, não deu tempo. Mas independentemente da sua religião, entrar em alguma igreja, porque a igreja ela é sempre um ambiente mais silencioso, né? Então, independentemente da sua religião, não importa qual é a sua religião, você pode entrar em uma igreja e sentar um pouquinho, contemplar o silêncio. Bom dia, Antônia. Vamos lá, preparados? Preparados, minha gente? Olha, eu vou pegar aqui meus marca-textos, eu ir marcando o livro e vamos começar. Tô aqui com o meu chazinho, apesar do quadro ter o nome Café com Gleice, eu tomo chá. Era um chazinho. Olha, agora eu tenho que saber onde foi que eu parei, né? Porque eu acho que eu nem marquei ontem. Ontem nós tivemos 1 hora de live, minha gente. Eu falei, não, a live vai ser... Olha só pra você ver, né? O livro ele é bem curtinho, é esse livro aqui que nós estamos lendo. Ele é bem curtinho e as letras são até assim grandes, sabe?
Só que ontem foi a primeira vez, eu acho, nesse tempo todo que a gente passou de 1 hora de live. Nós passamos. Bem pouquinho, um pouquinho a mais. Mas a live geralmente é 30, 40 minutos, no máximo, minha gente. Deixa eu ver aqui onde foi que nós paramos ontem. Cadê? Página 21. Quem tem o livro, tá? Quem tiver o livro, melhor ainda, porque daí dá para acompanhar aqui a leitura. Quem não tem problema nenhum, mas aí precisa ter um caderninho, né? Ter um caderno, uma caneta para ir anotando os insights, tá bom? A gente parou aqui na página 21. E outra maneira, e aí a gente finalizou ontem com essa frase da Bíblia, né? Ele diz assim: na Bíblia encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Olha isso. Olha isso. Às vezes a gente acha, e a gente julga o tempo todo, sabia? Pode não parecer, não, a gente às vezes não percebe, porque já é comum, já é do ser humano mesmo. Então, assim, a gente julga o tempo todo. E ele diz aqui, ó, se você está constantemente avaliando, que na verdade o julgamento é avaliar, é classificar, né? É rotular, é analisar. A gente está o tempo todo fazendo isso, tanto de forma no pensamento, quanto usando as palavras também, principalmente se você estiver com outras pessoas ao seu redor. Então, se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência, o que acontece? Ela restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura, que é a primeira lei que a gente está vendo aqui, tá? Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, olha isso. Se você diminuir esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro, se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz, e eu sempre uso esse mantra que ele vai trazer, que eu sempre uso com as meninas lá no Perfil Secreto. Hoje não julgarei nada que aconteça. Então, o protocolo de ontem foi vocês aquietar, né? Escolher um dia, um horário no dia para vocês ficarem em silêncio, silêncio total, tá? E a de hoje, ele tá trazendo aqui já pra gente usar, falar esse mantra, e não só falar, como também partir para ação, porque não adianta nada, gente. Eu sempre faço as afirmações positivas com as meninas do Perfil Secreto, e faz parte do protocolo do acorde para você as afirmações positivas logo pela manhã. Porém, só a afirmação positiva não resolve, você tem que partir para ação. Então ele diz aqui, o não julgamento cria silêncio entre sua mente, é uma boa ideia. Portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa, se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas. Vamos fazer esse exercício, vocês vão ver como é desafiador isso. Falando assim parece muito simples, parece muito fácil. Ah, isso é fácil, eu consigo. Tenta para você ver, depois da live, depois de terminar a live aqui. Tenta ficar pelo menos 2 horas sem julgar qualquer coisa.
É desafiador, mas a gente consegue. Eu comecei assim. Hoje eu sou uma pessoa que eu ainda julgo muito, mas não como antes. Hoje eu tenho essa consciência, porque tem muitas pessoas que julgam e não têm consciência disso. Não tem consciência. E aí ele diz aqui, cadê? Nas próximas 2 horas ou durante 1 hora, depois gradualmente vai aumentando esse tempo. Então escreve aí para mim alguém aqui nos comentários, só por hoje. Não vou julgar nada nem ninguém. Comenta aí escreve aí para mim nos comentários para eu fixar aqui, tá bom? Só por hoje não vou julgar nada nem ninguém. E aí você vai repetir isso durante o seu dia, e amanhã, aí você faz amanhã novamente. Quando você acordar, você vai falar, só por hoje não vou julgar nada nem ninguém, tá bom? Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática. Eliana, você consegue digitar aí para mim? Ai, Joyce já digitou. Maravilha. Obrigada, meu amor. Deixa eu ver se eu consigo fixar. É o nosso protocolo de hoje, tá bom? Só por hoje não vou julgar nada nem ninguém. Só por hoje não vou julgar nada nem ninguém. Maravilha. Bom dia, querido. Você tá bem? Que bom que você tá aqui. Olha, cadê? Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática. O contato direto com a natureza, seja em um riacho. Olha isso. E isso já é outra coisa. Tudo que ele está trazendo aqui são coisas que eu já faço no meu dia a dia. Faz parte da minha rotina. As coisas que ele está trazendo aqui no livro. Mas talvez ainda não faz parte da sua. E talvez você consiga inserir isso agora na sua vida, mas talvez você também já faça e você esqueceu disso e quer reativar, não é? Então eu estou aqui também como um lembrete, né, para você. Então ele diz aqui, ó, poderá acrescentar um 4º componente, isso que eu já li. O contato direto com a natureza, seja em um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Isso é real. Aqui tem um cantinho que eu gosto muito aqui na minha cidade, que eu vou pelo menos 2 vezes na semana, assim, pela manhã. Aí eu gosto de ir para lá, gosto de ler lá, só que antes de ler eu faço esse exercício do silêncio. Então eu aproveito o momento, eu aproveito que eu estou lá, naquele silêncio, que é silêncio. Eu moro no centro, né? Eu moro numa rua que é muito barulhenta. Agora tá um pouco silêncio, mas daqui a pouco, das 7h30, já começa um barulho. E aí eu gosto de ir para lá, já para contemplar esse silêncio. Às vezes eu posto foto aqui, vídeo, vocês me veem aí, né? Às vezes num lugar assim bem aberto. E lá é muito lindo, então eu fico olhando, e lá tem muito, tem rio, quem mora aqui na minha cidade sabe onde é, a gente chama aqui de prainha, né? Então lá tem rio, nosso rio aqui maravilhoso, Rio Corrente, e aí eu fico olhando os pássaros, eu fico olhando a natureza, lá é muito lindo, só que a maioria das pessoas não dão ousadia para isso, por quê? Porque elas estão na correria, do dia a dia. Entende? Eu vivi na correria durante muitos anos. Eu, na verdade, eu nem vim aqui, na verdade, nesse espaço que a gente tem. E como eu vivia, muitas pessoas vivem. É normal, é o comum, né? O dia a dia é correria mesmo. Só que a gente precisa ter esse momento, a gente precisa parar. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência de seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério, encantamento.
O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos. Olha isso! Eu tô lendo outro livro, e esse aqui eu leio com vocês, né? Esse aqui eu só leio nesse horário, eu só pego esse livro aqui junto com vocês. Mas eu tô lendo outro livro que está complementando tudo que eu tô vendo nesse. E o outro livro que eu tô lendo, eu comentei até com as meninas ontem do Perfil Secreto, o livro que eu tô lendo. Olha, Edna, bom dia, maravilhosa. Bom dia, que Deus te abençoe sempre. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu dar uma pausinha aqui rapidinho. Só para eu ver aqui o que vocês estão. Se tem algum comentário. Lembrando que eu sempre esqueço, né? Ó, gente, eu tô voltando às lives agora e às vezes eu esqueço de dar os recadinhos para vocês. A live não só eu leio, como vocês também participam. Eu gosto muito que vocês participam da live. Porque quando vocês escrevem aqui o que vocês estão pensando, eu consigo saber que vocês estão na mesma sintonia que a minha, sabe? Que vocês estão entendendo. Então coloque pelo menos sei lá, um diamante, um foguinho, um emoji, alguma coisa, ou então escreva algo que eu consiga pelo menos saber que vocês estão aí, estão aqui me acompanhando, estão aqui junto comigo, tá? Quando vocês participam, é muito bom porque a live ela toma outro rumo, fica muito mais interessante, né? Deus sempre nos manda o que precisamos em forma de livros, filmes, uma palavra amiga. Exato, comigo acontece sempre, sempre. Eu estava comentando isso com as meninas do Perfil Secreto. Deus sempre me manda o livro perfeito na hora certa. Aquele livro que eu estava precisando. E é do nada, do Neida. É do nada, sabe? Às vezes, ultimamente, eu não faço como eu fazia antes, assim, agora eu vou ler tal livro. Não. Porque o comum é a gente escolher o livro, né? E, na verdade, no meu caso, os livros que me escolhem é surreal isso. Já tem um bom tempo que acontece isso comigo. É o livro que me escolhe. Esse livro que eu tô lendo agora, eu até comentei com as meninas do Perfil Secreto ontem. A última vez que eu li ele, eu tô relendo. E eu estou relendo como se estivesse lendo a primeira vez, sabe por quê? Porque já se passaram 16 anos. A última vez que eu li esse livro, e em casa, hoje em dia, eu só tenho os livros que realmente eu vou ler, os que eu nunca li, e os livros que eu quero reler. Então eu tirei todos os livros, eu tinha muito livro em casa. E aí em casa eu tenho poucos livros hoje. Eu tinha muito livro, muito. Eu levei a maioria deles para a biblioteca da Porto. E doei, fiz doação também. Então os que eu tenho em casa são os que eu realmente quero reler. E esses dias eu saindo do banho, olhei para minha estante e vi um livro assim. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse livro, só olhar mesmo, folhear. Quando eu comecei a olhar para o livro, que eu comecei a abrir as páginas, eu falei, gente... Aí estava lá, né, a data do ano que eu li, né, 23/12/2010. E aí eu contei toda a história para as meninas ontem. Se você quiser saber da história, vai lá no Perfil Secreto da Gleice, tá lá ainda nos stories eu contei. E é uma história muito linda. A capa desse livro, vou até mostrar para vocês. Ele tá aqui. Deixa eu marcar aqui para eu não perder aqui onde eu tô. A capa, você não dá nada para capa. Nada. Eu li esse livro em 2010. Eu ganhei esse livro. Mas na época eu estava vivendo outra fase, outra situação na minha vida. Então, livro é muito de conhecimento de mundo e o que você passa, o que você está passando na sua vida, né? É esse aqui, Contos de Fadas para Aprender a Viver. Olha que lindo esse livro. Parece livro de criança. Mas eu recomendo todas as mulheres lerem esse livro aqui, tá? Olha. Contos de Fadas para Aprender a Viver. É lindo, perfeito. E assim, casou perfeitamente com o que eu tô vivendo agora. Perfeitamente. É exatamente isso, Edna. Você sempre com seus comentários certeiros. Muito obrigada, meu amor. Olha, vamos continuando aqui, tá? Cadê? O acesso à verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade.
Aspectos de culpa, medo, insegurança. E olha isso, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá seus problemas básicos. Resolverá esses problemas básicos de sua vida, porque às vezes a gente acha que os nossos problemas vão ser resolvidos com mais dinheiro. Às vezes a gente acha que os nossos problemas vão ser resolvidos com um novo relacionamento. Às vezes a gente acha que os nossos problemas vão ser resolvidos quando a gente chegar no sucesso. E não é assim que a banda toca, minha gente. Foi implementado isso na nossa cabeça. Mas não é assim que a banda toca, não. O jogo da vida, a vida é um jogo, vocês sabem, né? O jogo da vida é muito mais que isso. Como a gente falou, ou nós falamos ontem, né? O livro trouxe. O sucesso, ele não é a chegada. Ele não é a chegada, ele é o destino. Ele não é a chegada, na verdade, nem o destino, né? Ele é o processo. É o processo. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Anota isso aí, gente, anota. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quais são os problemas que você está passando? Que você acha que são problemas? Porque às vezes a gente acha que a gente está com um problemão tão grande e na verdade é só coisa da nossa cabeça. Às vezes é só coisa da nossa cabeça. E às vezes o problema ele vai se resolver sozinho. Acontece muito isso comigo. Eu fico tão assim, às vezes preocupada com alguma coisa. Eu fazia muito isso, ficava muito preocupada, muito. Aí hoje quando eu começo a ficar preocupada, aí eu solto um pouco e daqui a pouco o problema ele se resolve sozinho. É incrível isso. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos. Porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita. Olha isso. Criatividade infinita, que muitas pessoas subestimam, né? A criatividade. Mas para tudo, e nós já lemos um livro aqui no Café com Gleice sobre isso, sobre criatividade. Às vezes as pessoas elas subestimam a criatividade. Mas é a criatividade que faz com que a gente consiga, às vezes, as coisas que a gente quer. E que bom seria se a gente tivesse uma criatividade infinita, né? A criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair de seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir. Simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase a seus pés. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência de seu diálogo interior. Aí é por isso o silêncio, é por isso a quietude, o momento de quietude. Porque como é que está o seu diálogo interior? O diálogo interior é aquela vozinha que fica... O diálogo interior é aquela vozinha que fica, né? O tempo todo aqui, ó. Você não vai conseguir, você não é capaz,
tudo dá certo para os outros, nada dá certo para você. Você já tentou de tudo. Mas, primeiro, você tem de superar a turbulência de seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo, infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, iluminada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo. Esse é o segredo. Quietude e dinamismo ao mesmo tempo. Porque só ficar sentado e esperando não acontece. Torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia. O caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno, repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Olha isso, gente, que lindo! Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção o possa levar. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções. Então, é a combinação com o movimento e a quietude. Então, não só você... as coisas elas vão acontecer na sua vida, você cria, na verdade, as coisas na sua vida quando você combina esse silêncio, essa quietude, essa clareza do que você quer com o movimento. Eu estou finalizando aqui já, tá? A gente está finalizando o primeiro capítulo. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Aí a gente finaliza aqui o primeiro capítulo do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, com a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. E aí ele só recapitula aqui, ele traz aqui, ó. E amanhã a gente vai ler a segunda lei, que é a lei da doação, tá? Só vamos recapitular. E aí você anota aí para você não esquecer, tá? Aplicação. Como que a gente vai aplicar na nossa vida? Você pode ele coloca pôr, né? Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Protocolo que a gente viu ontem, que é entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Então ele dá essa sugestão para você, mas você pode fazer da melhor forma que for melhor para você, tá bom? Outra coisa, reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir o pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. Tem quanto tempo que você não faz isso, hein? No êxtase do silêncio, em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. Vocês estão percebendo que é tão simples? Não é simples, né? Nem nessa palavra que eu quero. Acessível, talvez, pode ser. Acessível. É tão acessível implementar a lei da potencialidade pura na sua vida?
No início pode ficar um pouco complicado por conta da sua rotina, do seu dia a dia, não sei o que você faz no seu dia. Mas com o tempo você vai começar a perceber que isso vai fazer parte de você. Vai ser tão natural. Exato, Edna. Foi justamente isso que a gente falou ontem. A natureza nos conecta com nós mesmos, pois fazemos parte dela. Nós fazemos parte dela. Só que o que acontece? Lembrei de uma coisa. Olha o que acontece. Falei do livro para vocês, né? Esse livro. Pronto. Vou pegar uma parte que eu li, que combina perfeito com isso aqui que a gente está lendo agora, tá? Ele diz assim: a sociedade nos obriga a viver uma vida complicada e distante da alma e da nossa natureza intrínseca. Ao tentar conseguir bens materiais e o reconhecimento social, acabamos juntando trapos de infelicidade na alma. Se a pessoa tiver coragem de olhar para dentro e decidir viver uma vida de acordo com seus princípios, fará como esse mestre espiritual que ele está trazendo aqui a história. Viverá a seu modo a parte dos parâmetros que a sociedade usa para medir o êxito profissional ou pessoal. Olha isso. Presta atenção se não cabe perfeitamente com o que a gente está vendo aqui. Não é? A gente acaba fazendo o que a sociedade ela nos manda fazer, nos ensina. Outra coisa que ele diz para a gente implementar a primeira lei que a gente está vendo da potencialidade pura é praticar o não julgamento, que é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Praticar o não julgamento. Só por hoje não vou julgar nada nem ninguém. Só por hoje não vou julgar nada nem ninguém. E começar o dia dizendo essas palavras. Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Então, não só você falar, como você também partir para ação. Porque o falar, na verdade, quando a gente fala, acaba entrando no nosso inconsciente. Aí, de tanto a gente falar, quando a gente vai julgar, a gente lembra que lá pela manhã, quando você vai julgar, você lembra, nossa, mas hoje pela manhã eu falei isso, que eu não ia julgar, e eu estou aqui julgando. Então, é esse exercício, sabe? Daqui a pouco começa a se tornar natural, de tanto que você está exercendo isso. Então, o protocolo de hoje, só por hoje, não vou julgar nada nem ninguém. Deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que eu não vou ler a passagem, o chamado de Jesus hoje não, tá bom? Pra gente ficar com esse protocolo de hoje. E amanhã eu estarei aqui novamente, 6h40 da manhã. É uma honra ter todos vocês aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? E amanhã eu estarei aqui novamente. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Não esquece, você que assistiu essa live gravada, ficou aqui até o final, deixa seu comentário, porque eu gosto muito de saber o que é que você está achando, qual foi a palavra, coloca uma palavra, o que ressoou para você aí hoje, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, minha gente. Obrigada por dedicar seu tempo. Eu que agradeço a sua presença aqui, meu amor. Beijo, fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.